E aí galera, eu sou o professor Júnior e nós vamos hoje resolver a nossa lista sobre movimento uniforme, tá ok? Nós anteriormente resolvemos as listas sobre introdução à cinemática e a lista sobre velocidade média. Se você não viu, dê uma olhada nesses vídeos, tá bom? Vamos lá. Movimento uniforme. Questão 1. Defina movimento uniforme, MU, e movimento retilíneo uniforme, MRU. Bom, pessoal, o que é o MU? O movimento uniforme. O movimento uniforme, o MU, é um movimento que acontece com velocidade de valor constante. Essa velocidade não precisa ter necessariamente uma direção constante, ela pode mudar de direção, mas o valor dela tem que ser sempre o mesmo, certo? E aí, se o movimento tiver uma velocidade sempre com o mesmo valor, a gente diz que esse movimento é um movimento uniforme. Como é que a gente chama o valor da velocidade? A gente chama o valor da velocidade, o módulo da velocidade, de velocidade escalar. Então, o movimento uniforme é um movimento que tem velocidade escalar constante. Então, MU é um movimento com velocidade de módulo constante, velocidade escalar constante. Esse é o MU. O que é o MRU? MRU é um caso particular do MU, ou seja, é um MU em que a trajetória é retilínea, é reta. Então, o MRU é um movimento uniforme que acontece em trajetória retilínea. Tá aí. MRU é um movimento uniforme em trajetória retilínea, tá certo? Bom, se o MRU é um MU em trajetória retilínea, quer dizer que a velocidade obrigatoriamente tem módulo constante, né? Já que no MU o módulo dela é constante. Veja, o MRU é um MU. Se o MU tem velocidade escalar constante, velocidade de módulo constante, o MRU também tem. Mas o MRU tem uma coisa a mais, a trajetória é retilínea. Então, se a trajetória é retilínea, significa que a velocidade tem sempre a mesma direção, a direção dessa reta, né? Então, se a velocidade tem o valor constante e tem direção constante, eu posso dizer que no movimento retilíneo uniforme, a velocidade como um todo é constante. Então, eu posso dizer também que o movimento retilíneo uniforme é um movimento que tem velocidade constante. Ok? Perfeito. Vamos adiante. Questão 2. Qual a função horária do movimento uniforme, do MU? Qual a função horária do MU? Pessoal, esses movimentos que a gente vai estudar, eles vão ter funções para dar a sua posição e a sua velocidade, por exemplo. Então, uma função do movimento uniforme é uma função que dê a sua posição, o seu espaço com o tempo. E a função horária do movimento uniforme é essa, S igual a S0 mais VT, certo? O S é o espaço no tempo T, ok? Esse tempo T é quanto, professor? Depende, o tempo vai passando, né? Vai mudando. O tempo não para, né? Então, o tempo pode ser 0, o tempo pode ser 1 segundo, 2, 3, 4, 5 e assim por diante ele vai passando. Então, esse S é o S de cada um desses tempos. Se você substituir o tempo por 1, esse S que você vai encontrar é o S quando o tempo é 1. Se você substituir o tempo por 2, esse S é o S quando o tempo é 2. Se você substituir esse S por 3, esse S é o S quando o tempo é 3 e assim por diante. Então, esse S é o espaço, a posição no tempo T. S0, quem é? S0 é o espaço no tempo 0. Por isso que ele é chamado de S0. Né? Quando o tempo for 0 segundos, o S é o S0. E V? V é a velocidade do movimento. Pronto, então essa é a função horária do movimento uniforme. Vamos ver uma questão sobre essa função horária, que é a questão 3 aqui, ó. Nas seguintes funções horárias do espaço, identifique o espaço inicial e a velocidade. Pronto. Eu tenho A, no item A, né? S igual a 20 mais 4T, certo? S igual a 20 mais 4T. Se você pega a função horária do espaço, que é essa daqui, ó, S igual a S0 mais VT, que a gente acabou de ver na questão 2, e olha para o que está escrito no item A, que é S igual a 20 mais 4T. Quem é que você acha que foi substituído nesse V e nesse S0 da fórmula, que é essa aqui, para a gente encontrar isso daqui? Eu acho que é bem claro, né? Não foi 200 que eu botei no lugar do S0, né? Foi 20. E não foi 5.000 que eu coloquei no lugar do V, foi um 4 para me chegar nisso daqui.
Então, quem foi que eu substituí no lugar do S0? 20. No lugar do V, 4. Então, a questão pergunta, ó, identifique o espaço inicial, que é o S0, e a velocidade, V. Então, quem é o S0? 20. Quem é a velocidade? 4. Concordo? S0, 20, velocidade 4. Agora você tem que ter cuidado nas unidades. No item A, as unidades são unidades do SI. O que é SI? É o Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, o espaço está sempre em metros e a velocidade sempre em metros por segundo. Então, aqui é 20 metros e a velocidade 4 metros por segundo. O espaço 20 metros, velocidade 4 metros por segundo. Tranquilo? Vamos ao item B. No item B, de novo, eu penso na fórmula S igual a S0 mais VT e comparo com o S que tem no item B, que é S igual a 15 menos 3T. Né? Aí botou centímetros e segundos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que o espaço está em centímetros e o tempo está em segundos. Então, S igual a 15 menos 3T, quem foi que eu substituí no lugar do S0? 15. Quem foi que eu substituí no lugar do V? Menos 3. Cuidado, pessoal. Não é mais 3, tá? É menos 3 que eu substituí no lugar do V. Então, se eu substituir no lugar do S0 15 e no lugar do V menos 3, eu posso dizer, claro, e devo, que o S é 15 centímetros e que o V é menos 3 centímetros por segundo. O S0, 15 centímetros e o V, menos 3 centímetros por segundo. O C está bem apertadinho aí, mas é um C aqui, tá bom? Pronto. Alguma pergunta? Vamos lá. Se tiverem perguntas, mandem as perguntas, tá? Vocês já sabem. Se tiverem dúvidas, mandem as dúvidas. No item C. No item C, de novo a fórmula S igual a S0 mais VT. Quem foi que eu substituí no lugar do S0? Quem foi que eu substituí no lugar do V? Eu acho que está fácil de perceber, pessoal, que eu substituí no lugar do V 12. Por isso que ficou 12 vezes T. Aí é o que tem aqui, ó, 12T. Não é não? Não foi menos 20. Porque se fosse menos 20 no lugar do V, ficava menos 20T. Foi 12. Tá bom? E no lugar do S0, professor? O que é que eu substituí? Se não tem nada escrito aqui para ser o S0. É porque eu substituí 0 no lugar do S0, né? Substituindo 0, ficou 0 mais 12T, que dá 12T. Então, foi S0. Então, S0 foi substituído por 0. E a velocidade, 12. Agora tem que ver as unidades, hein? Ó, quilômetros e hora. Ou seja, o espaço está em quilômetros e o tempo em horas. S0 igual a 0, eu não preciso botar que é 0 quilômetros, tá? Deixa só o 0 mesmo. Agora, o V, eu tenho que dizer que é quilômetros por hora. Pronto, então o V é 12 quilômetros por hora. Tranquilo? Se não entendeu, volta o vídeo, tenta entender novamente, lê a questão várias vezes, com calma, tenta entender o enunciado. Você pode dar uma volta no livro também, né? No livro por onde você está estudando, para dar uma olhada no conceito, nos conceitos envolvidos, etc. Se a dúvida permanecer, é só perguntar. Questão 4. Dada a função horária, S igual a 10 mais 3T, válida no SI, isto é, com S em metros e T em segundos, determine se o movimento é uniforme ou variado. Item B, o espaço inicial, velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Item C, o espaço em T igual a 5 segundos e o instante em que S igual a 31 metros. Bom, vamos lá. Ele deu a função horária desse movimento, 10 mais 3T. Mas qual é a função horária de qualquer movimento uniforme? A função horária de qualquer movimento uniforme é S igual a S0 mais VT, concordo? Essa é a função horária de qualquer movimento uniforme. Foi o que a gente perguntou na questão 2. Bom, essa fórmula se encaixa nessas aqui, ou seja, isso que foi dado para esse movimento da questão 4, se encaixa nisso, que vale para qualquer movimento uniforme? Sim, se encaixa. Eu só substituí o S0 por 10 e o V por 3. Então, esse movimento da questão 4 é movimento uniforme. E o item A pergunta se o movimento é uniforme ou o movimento é variado.
o movimento é uniforme, certo? Por quê? Porque a função do movimento é uma função de movimento uniforme, tá certo? Professor, como é que seria uma função que não seria do movimento uniforme? Uma função que tivesse um t ao quadrado, por exemplo, não seria do movimento uniforme. Movimento uniforme, ó, na função dele não tem t elevado ao quadrado. A função dele é essa, S igual a S0 mais VT. Não tem t ao quadrado. Tá bom? Então, no item A, é só botar que o movimento é uniforme. Item B. No item B eu pergunto o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento em relação à trajetória. Ora, o espaço inicial, a gente acabou de responder, não foi? Quanto foi que eu substituí no S0? 10. Quanto foi que eu substituí no V? 3. Então, S0 é 10 e o V é 3. Agora, cuidado com as unidades. As unidades são unidades do SI, né? Qual é a unidade de espaço no SI mesmo? Metros. Qual é a unidade de velocidade do SI mesmo? Metros por segundo. Tá? Pronto. Mas é feito ainda uma outra pergunta no item B, né? Ele pergunta o espaço inicial, a velocidade escalar e o sentido do movimento. O sentido do movimento qual é? Como a velocidade é positiva, significa que o movimento ocorre da esquerda para a direita. Da esquerda para a direita, ou seja, para o sentido positivo da trajetória. Então, se a velocidade é positiva, o movimento ocorre no sentido da trajetória. No sentido da trajetória. Se a velocidade fosse negativa, aqui é positiva, né? Se a velocidade fosse negativa, o movimento ocorreria no sentido contrário à trajetória. Mas aqui é no sentido da trajetória. Tá bom? C. O espaço S em t igual a 5 segundos e o instante em que S é 31 metros. O espaço S em t igual a 5 segundos. O que foi que eu falei para vocês? Que essa função, ela me dá o S de acordo com cada t. E eu estou perguntando o S quando t for 5. O que é que eu faço? Substituo esse t por 5. Está escrito aqui, t é igual a 5. Né? Então é fácil perceber que eu tenho que pegar o 3 e substituir por 5. Então a nossa função é S igual a 10 mais 3t. Então é S igual a 10 mais 3 vezes 5. Né? Substituir o t por 5. Ó. Aí fica 3 vezes 5. Quanto é, pessoal? 15, né? Então vai ficar 10 mais 15. Quanto é que é 10 mais 15? 25. Então, nosso espaço é 25, o quê? Metros, né? Pronto, 25 metros. Então, o espaço, quando o tempo é 5, é 25 metros. Isso não quer dizer que o espaço é sempre 25, algo do tipo, não. 25 é só o espaço quando o tempo é 5. Se o tempo for outro, o espaço é outro. Tá bom? E a outra pergunta do item C é: e o instante em que S é 31? Em algum momento, o S vai ser 31. Que instante é esse? O que é que eu faço? Substituo o S aqui, ó, por 31. Então, no lugar desse S, eu boto 31. Aí fica 31 igual a 10. Deixa eu fazer aqui, tá bom, pessoal? Vou fazer aqui. S é igual a 10 mais 3t. Por quanto eu tenho que substituir o S? Por 31. Então, venho aqui e boto 31. Pronto. S é igual a 31. Então, eu substituo o S por 31. Então, fica 31 igual a 10 mais 3t. Uma equação do primeiro grau. Como é que eu resolvo? Passo 3t para o lado esquerdo. Ele muda de sinal, fica menos 3t. E passo 31 para o lado direito. Fica 10 menos 31 do lado direito. O 10 não mudou de lado, continuou positivo. Mas o 31 mudou de lado, veio para o lado esquerdo. Então, ele muda de sinal. Certo? Então, fica menos 3t igual a... Quanto é que é 10 menos 31? 10 menos 31, menos 21. Certo? Multiplicando por menos 1, todo mundo fica positivo. Fica 3t igual a 21. 3t igual a 21. Quanto é o t, então? 21 dividido por 3. Então, o tempo é 7 segundos. Essa é a nossa resposta. Muito bem.
Vamos adiante. Questão 5. Na questão 5, as tabelas a seguir fornecem informações referentes a movimentos uniformes. Determine em cada caso a velocidade e os valores de x e y. Muito bem, então eu tenho 3 itens aí para fazer, né? Em cada um dos 3 eu tenho que achar a velocidade e esses valores desconhecidos na tabela x e y. Muito bem, vamos fazer o item A. Aí no item A, ó, na tabela tem assim, ó, espaço 4 quando o tempo é 0, espaço 12 quando o tempo é 1, espaço 20 quando o tempo é 2, espaço x quando o tempo é 7, espaço 84 quando o tempo é y. Muito bem. Eu quero saber a velocidade desse movimento. A velocidade como o movimento é uniforme, a questão diz, né? O movimento é uniforme, a gente sabe que essa velocidade é constante. Se a velocidade é constante, é porque ela é igual à velocidade média. Quando a velocidade é constante, a média dessa velocidade é ela própria, né? É como, por exemplo, eu sempre dou aquele exemplo de você no colégio. Se você passa o ano tirando 7 em todas as provas de matemática, quanto é que vai ser sua média no final do ano? Nossa, que difícil, né? Claro que vai ser 7, né? Porque se sua nota é sempre a mesma, a média dela é ela mesma. Então, se você só tira 7, quanto é a sua média? 7. Então, se a velocidade não muda de valor, quanto é a média dessas velocidades? A própria velocidade, porque ela não muda. Então, eu posso usar isso para calcular a velocidade facilmente. Se eu sei que a velocidade é constante, porque o movimento é uniforme, eu sei que a velocidade é igual à velocidade média. E a velocidade média é ΔS sobre ΔT. Quem é ΔS? Espaço final menos espaço inicial. Quem é ΔT? Tempo final menos o tempo inicial. ΔS, espaço final menos espaço inicial. ΔT, tempo final menos tempo inicial. Aí você pega e escolhe aqui, ó. Eu posso escolher o tempo 0 e o tempo 1. Tempo 1 segundo, tempo 0 segundo. Quando o tempo for 1, quanto é que vai ser o espaço? 12. Quando o tempo for 0, quanto é que vai ser o espaço? 4. Então eu faço o final menos o inicial, 12 menos 4. Sobre o tempo final menos o tempo inicial, 1 menos 0. 12 menos 4 é 8, menos 0 é 1. 8 por 1, 8. Então isso dá 8 metros por segundo, né? Porque as unidades são metros e segundos, certo? Pronto. 8 metros por segundo. E agora? E agora eu quero achar o x, né? Pessoal, se eu já sei a velocidade, eu sei quem é a função horária desse movimento. É S igual a S0 mais VT, né? Porque o movimento é uniforme. Mas quem é o S0? S0 é o espaço quando o tempo é 0. De acordo com a tabela, quanto é o espaço quando o tempo é 0? 4. Ou seja, no tempo 0 eu estou no 4. Quanto é a velocidade? 8. Então, essa é igual a 4 mais 8t, certo? Muito bem. Eu quero saber, então, agora, quanto é o x. O x é o espaço quando o tempo for 7. Então, o S vai ser x quando o tempo for 7. Só isso. Substitui o tempo por 7 e o espaço vai ser o x. 8 vezes 7 quanto é? 56, né? 56 mais 4, 60. Então, o espaço é 60 metros. Tá bom? Então, o x é 60. O y, quem é? O y é o tempo quando o espaço for 84. Concordam? O y é o tempo quando o espaço for 84. Então, eu pego de novo a função S igual a 4 mais 8t. S igual a 4 mais 8t. E substituo o S por 84. Então, ficou 84 igual a 4 mais 8t. 84 igual a 4 mais 8t. Passo o 4 para cá. Fica 84 menos 4 igual a 8t, né? 84 menos 4 dá 80. Ou seja, 80 igual a 8t. Escrever aqui 80 é igual a 8t é a mesma coisa que escrever 8t igual a 80, né? Não muda nada. Então, quanto é o t? Passo 8 dividindo. T é igual a 80 dividido por 8, que é 10. Então, 10 o quê? Segundos.
né? Então, esse y é o t, não é isso? Então, y é 10 segundos. Pronto. Tá ok? Muito bem. Item B. Item B. No item B, a velocidade é 15, né? Tá vendo? 15, 15, 15. E ele quer saber x e y. Quanto é o x? 15, né? Quanto é o y? 15. Tá bem óbvio. Para quem não prestou atenção, veja que a diferença da tabela do item B e do item A é porque a tabela do item B é uma tabela de velocidade com o tempo. Ó. O tempo vai passando, 0, 2, 4, 6, 8. Mas a velocidade tem que ser a mesma, porque o movimento é uniforme. Por isso que essas duas primeiras são 15 e essa quarta também. Aí quanto é o x? Tem que ser 15, porque o movimento é uniforme, a velocidade não muda de valor. Quanto é o y? 15. Então, tanto o x como o y são ambos iguais a 15 no item B. Item C. Já no item C é de novo uma tabela de espaço com relação ao tempo, né? Eu tenho que calcular a velocidade. Eu sei que ela é constante, então a velocidade é igual a velocidade média. Eu vou usar a mesma ideia daqui. Então, velocidade é igual a velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, que é igual ao espaço final menos espaço inicial sobre o tempo final menos o tempo inicial. Eu errei aqui, ficou meio feio, mas é T, tá bom? Muito bem. Aí como é que fica? Espaço final. O espaço final, 16. O inicial, 20. Então fica 16 menos 20. Sobre o tempo final, que é 2. E o tempo inicial, 0. 16 menos 20 menos 4. 2 menos 0, 2. Isso dá menos 2 metros por segundo. Ok? Menos 2 metros por segundo. Muito bem. Se eu já sei a velocidade, de novo eu posso montar a função do movimento. Lembrem-se que a fórmula de qualquer movimento uniforme é S igual a S0 mais V vezes T. No nosso movimento, o S0 é 20, está aqui, ó. Lembrem-se que S0 é o espaço quando o tempo for 0. Então, nosso S0 é 20. E a nossa velocidade deu menos 2. Então, S igual a 20 menos 2t. Tá bom? S igual a 20 menos 2t. Quanto é o x? O x é o S quando o tempo for 4. Então, basta substituir o tempo por 4. Então, x é o S quando o tempo for 4. Então, 4 é o tempo, aí fica 20 menos 2 vezes 4. 20 menos 2 vezes 4 dá 8, né? Então, fica 20 menos 8, que é 12 metros. 12 metros. E o y, quem é, pessoal? O y é o tempo quando o espaço for 0. Como é que a gente chama o espaço igual a 0, hein? A gente chama de origem dos espaços. Na trajetória tem um 0. O 0 é a origem dos espaços. Então, quem é o y? O tempo quando o espaço for 0, ou seja, o tempo na origem dos espaços. Então, é só substituir esse S aqui, ó, por 0. Então, fica 0 igual a 20 menos 2t. 0 no lugar do S. S igual a 20 menos 2t. Passo menos 2t para o lado esquerdo. Ele muda de sinal, fica mais 2t igual a 20. Então, quanto é o t? 20 dividido por 2, que é 10 segundos. Passo 2 dividindo, né? T igual a 20 por 2, 10 segundos. Essa é a resposta. Alguma pergunta? Muito bem, vamos adiante. Questão 6. A função horária dos espaços de um móvel é S igual a 50 menos 10t no SI. De novo, o que é SI? SI é o Sistema Internacional de Unidades. Nesse sistema, o espaço é sempre medido em metros, o tempo sempre em segundos e a velocidade em metros por segundo. Muito bem. Aí o item A. Determine o instante que o móvel passa pela origem dos espaços. Opa! Origem dos espaços. Origem dos espaços é um conceito muito importante. Eu falei agora há pouco na questão anterior. Vocês se lembram? O que foi que eu disse que era a origem dos espaços? Eu disse que na trajetória sempre tem os valores positivos, né, os valores negativos, e tem um zero, né, não? Por exemplo, está aqui uma trajetória.
Quando você vai fazer a trajetória, você bota um mais, bota um menos, aí bota um zero em algum lugar, tá aqui. Aí do lado direito vão ser os valores positivos do espaço e do lado esquerdo os valores negativos. Então esse zero é a origem dos espaços, certo? E é isso que ele está falando aqui, dessa origem. Mas qual é a pergunta? Determine um instante. Pessoal, o que é instante? Instante é tempo, né? Determine o tempo, o instante, em que o móvel passa pela origem dos espaços, ou seja, passa pelo espaço zero. Então, duas coisas que você tem que saber. Duas coisas que você tem que saber é que instante é tempo, eu estou perguntando o tempo, e que a origem dos espaços é o espaço igual a zero. São duas coisas que eu tenho que saber. Certo? Ok. Vamos lá. Então eu quero saber o tempo que o espaço é zero. Eu tenho a função do espaço, ó, 50 menos 10t. S igual a 50 menos 10t. E aí o meu S tem que ser substituído por quanto? Por zero, né? 0 igual a 50 menos 10t. Pronto, o espaço é zero. E é só resolver isso aqui. Passo menos 10t para o lado esquerdo, ele muda de sinal, fica mais 10t, né? Aqui é menos 10t. Passa para o lado esquerdo, muda de sinal, fica mais 10t. Então fica 10t igual a 50. Quanto é o t? O t é 50 dividido por 10. Então o tempo é 5 segundos. Então quando o tempo for 5 segundos, o meu móvel passa pela origem dos espaços. Tranquilo? Esse foi o item A. Item B. Supondo que a trajetória seja retilínea, tipo essa, né? Esboce-a, mostrando as posições do móvel nos instantes 0 e 6. Certo, então tem que fazer um desenho como esse, né? Vou fazer bem aqui, tá? Que tá mais espaçoso. Aqui é o zero, a origem dos espaços e tal. Me diga uma coisa, pessoal. Eu quero saber, né, as posições do móvel nos instantes 0 e 6. Presta atenção, ó. Supondo a trajetória retilínea, esboce-a. Esboçar a trajetória é fazer um desenho dela, tá certo? Um esboço, um desenho. Mostrando as posições do móvel nos instantes 0 e 6. No instante 0, qual é a posição do móvel? O instante 0, a posição no instante 0 é o S0, né? Quanto é o S0? O S0 é o 50. Lembram lá da outra questão? Ó? S é igual a S0 mais VT. Quanto foi que foi substituído no lugar do S0? 50. No lugar do V, menos 10. Então, o S0, que é o espaço quando o tempo é zero, é 50. Por isso que é muito importante saber o que é S0. S0 é o espaço quando o tempo é zero. Porque na questão ele fala, determine o espaço, né, as posições, no instante zero. Então, é o S0. Então, quanto é o S0? S0, 50 metros. Certo? E aí você vai colocar isso aonde? Bom, em algum lugar lá, né? Mas vamos primeiro fazer o espaço quando o tempo for 6. Quando o tempo for 6, eu substituo o tempo aqui por 6. Então, fica S igual a 50 menos 10 vezes 6. Substituo o tempo por 6, ó. 50 menos 10 vezes 6. Quanto é que é 10 vezes 6? 60, né? E aí, 50 menos 60 é menos 10, né? Pronto, menos 10. Tá aí. Então, quando o tempo for 0, eu estou no 50. Quando o tempo for 6, eu estou no menos 10. Pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos botar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Ó, pessoal, cada espacinho desse aqui é 10, tá? Então, ó, um espacinho 10. Mais um, 20. Mais outro, 30. Outro, 40. Outro, 50. Então, bem aqui é o espaço 50 metros, que é o S0. S0 é 50 metros. Pronto. Quando o tempo for 6, eu tenho que estar no menos 10. O menos 10 é do lado negativo da trajetória. Menos 10. Então, bem aqui. Esse é o espaço quando o tempo for 6. Eu poderia chamar, por exemplo, de S6.
Esse 6 é o espaço quando o tempo for 6. Menos 10 metros. Pronto, tá aí o esboço da trajetória. Tá bom? Lembrando que se você quiser disputar a velocidade no desenho, a velocidade é sempre menos 10, né? Então ela é sempre aqui para o lado esquerdo. Pronto. Tá aí. Tranquilo? Questão 7 agora. As funções horárias dos espaços de duas partículas A e B que se movem numa mesma reta orientada são dadas por SA igual a 4t e SB igual a 120 menos 2t. Certo? A origem dos espaços é a mesma para o estudo dos dois movimentos, o mesmo ocorrendo com a origem dos tempos. Determine a distância que separa as partículas no instante igual a 10 segundos. Bom, então se eu substituir o tempo por 10 segundos, eu vou saber o espaço que o A se encontra, vou saber o espaço que o B se encontra, e aí eu sei a distância entre os dois. Então vamos lá. Item A. Tempo igual a 10 segundos. Quanto é o espaço do A? O espaço do A é 4 vezes 10, já que o tempo tem que ser substituído por 10, né? Então, o espaço do A é 40 metros. O espaço do B, 120 menos 2t. O t tem que ser substituído por quanto? 10. Então, fica 120 menos 2 vezes 10, 120 menos 20, 100 metros. Pronto. O A estava no 40, o B estava no 100. Quanto é que vocês acham que é a distância entre eles? Fácil, né? É só fazer 100 menos 40, né? 60 metros é a distância entre eles. Só isso. Pronto. Esse foi o item A. O item B, o instante em que essas partículas se encontram. Pessoal, isso daí é uma das coisas mais importantes que vocês têm que saber. Quando é que dois móveis se encontram? Dois móveis se encontram quando eles têm a mesma posição, o mesmo S. Tá certo? Claro, né? Se eles vão estar no mesmo lugar, como é que dois carros podem se encontrar se um está no quilômetro 30 ou está no quilômetro 45? Eles só se encontram se os dois estiverem no quilômetro 30, né? Ou seja, tem o mesmo S. Então, o que é que você vai fazer para achar o tempo? Igualar os S, né? Já que você sabe que eles são iguais porque as partículas se encontram, ok? Então, no item B, eu sei que o S do A é igual ao S do B. S do A é igual ao S do B. Quem é o S do A? 4t. Quem é o S do B? 120 menos 2t. Pronto, passo menos 2t para o lado esquerdo. Fica mais, né? Aí fica 4t mais 2t. 4t mais 2t, 6t. Igual a 120. t igual a 120 dividido por 6. Quanto é que é 120 por 6? 20, né? 20. 20 o que, pessoal? Cuidado, hein? As unidades são no SI, então o tempo está em segundos. Pronto. Esse é o tempo, o instante é tempo, né? Em que eles se encontram, que eles estão na mesma posição na trajetória. Item C, a posição que se dá ao encontro. Em que posição eles se encontram? Posição é espaço, né? Eu já sei que o tempo do encontro é 20 segundos, mas e a posição? A posição é o S. Para achar o S, correspondente a esse tempo de 20 segundos, basta eu substituir esse tempo aqui por 20, ou aqui, tanto faz. Os S vão dar os mesmos, claro, eles são iguais, está aqui escrito, até. Então, eu vou substituir na primeira mesmo, tanto faz. S, o espaço de encontro é o espaço do A ou o espaço do B. Tem gente que escreve isso, ó, professores, livros, às vezes. Espaço de encontro é o espaço do A ou do B. Então, é espaço de encontro é o espaço do A, que é igual ao espaço do B. E aí eu posso substituir qualquer dos dois, o do A ou do B, vou escolher o A. Então, o espaço de encontro é 4 vezes o valor do tempo, 4 vezes 20. Opa, o bicho saiu do lugar. 4 vezes 20, né? Então, o espaço de encontro é 80 metros. Tá ok? Vamos à questão 8. A figura a seguir mostra dois móveis pontuais, A e B, em movimento uniforme.
com velocidades escalares de módulos respectivamente iguais a 11 e 4 metros por segundo. A situação representada na figura corresponde ao instante t0 igual a 0. Essa aqui é a figura, né? Mostrando que o A estava no 20 e o B no 90. No instante t0 igual a 0. Item A. Determine as funções horárias do espaço para os movimentos de A e B. O que é que são funções horárias, pessoal, do espaço? Funções horárias do espaço para o movimento uniforme é o S igual a S0 mais VT. Essa é a função horária do espaço do movimento uniforme. S igual a S0 mais VT. Essa é a fórmula que vale para qualquer movimento uniforme. Mas para esse movimento uniforme da questão, eu sei que eu posso substituir o S0 por um valor, que é a posição, né, no tempo zero, e sei que eu posso substituir a velocidade por um valor, que é a velocidade que o móvel tem, com que ele se move, né? Então, como é que fica para o A? Espaço do A é igual ao espaço inicial do A, né, mais a velocidade do A vezes o tempo. Fiz isso só para frisar. Ó. Se eu estou falando do espaço do A, o espaço inicial é do A e a velocidade é do A. O tempo, professor, não é do A, não? Não, pessoal, o tempo é o mesmo para os dois, certo? O tempo é algo absoluto aqui, né? Nessa física que a gente está estudando. Então, o tempo passa igual para os dois móveis. Então, o tempo é só T mesmo, tá bom? Então, como é que fica? Espaço do A. Quanto é o espaço inicial do A? De acordo com a questão, no tempo T0 igual a 0, os dois móveis A e B estão nessas posições, ó, 20 e 90. Então, o espaço inicial do A é 20. Quanto é a velocidade do A? De acordo com o enunciado, é 11, né? Só que ele falou que o módulo era 11, né? Ele não disse se era positivo ou negativo, mais 11 ou menos 11. Então, vai ser mais 11 ou menos 11? Depende de quê? Do sentido. Se estivesse movendo da esquerda para a direita, a velocidade é positiva. Se for da direita para a esquerda, a velocidade é negativa. Como as nossas duas velocidades estão da esquerda para a direita, as duas são positivas. Então, é mais 11... Tem mais 10, não? Mais 11t, tá bom? SA igual a 20 mais 11t. Vamos para do B agora. Espaço do B, quanto é? Espaço inicial do B, que é 90, mais a velocidade do B, que é 4 vezes t. Pronto. Esse é o espaço do B. Então, olha só. Isso aqui é a função horária do A, função horária do espaço para os móveis A e B. Essa é a função horária do A e essa aqui a função horária do B, tá certo? Pronto. Item B. O instante em que o instante em que A e B se encontram. Se cruzam, né? Que estão na mesma posição. Quando é que eles se encontram? Quando os dois têm o mesmo S. Quando o S do A for igual ao S do B. Então, no item B, quando é que eles se encontram? Quando o S do A for igual ao S do B. Quem é o S do A? O S do A é 20 mais 11t. Quem é o S do B? 90 mais 4t, né? Então, 20 mais 11t é igual a 90 mais 4t. Tá aqui. Passo 4t para cá. Fica 11t menos 4t igual a 90 menos 20. 7t igual a 70, né? 11t menos 4t, 7t. 90 menos 20, 70. Então, o t é quanto? Passo 7, que está multiplicando e dividindo. T é igual a 70 dividido por 7. E o tempo, então, vai dar 10. 10 o quê, hein? Segundos, ó. Que metros por segundo, né? Segundos. 10 segundos. Esse é o tempo em que eles se encontram. Item C. Os espaços de A e de B no instante do encontro. Os espaços de A e de B no instante do encontro são o mesmo, né? Afinal de contas, eles se encontram nesse momento, né? Então, basta calcular o espaço de um dos dois, já que o outro vai ser o mesmo. Então, posso pegar de novo o espaço do A, 20 mais 11t. Então, o espaço de encontro, tanto faz ser o espaço do A como o espaço do B.
né? Espaço de encontro tanto faz ser o espaço do A como do B, então o espaço de encontro é igual do A, que é igual ao do B. Então o espaço de encontro é 20 mais 11 vezes o T. Que T? O tempo de encontro, né? Que é 10. Então, bota 10 aqui. Vejam o que eu fiz? Substituí o tempo de encontro aqui, ó. Podia ser nessa, professor? Podia também, tanto faz. Então, o espaço de encontro fica sendo 20 mais 110. Espaço de encontro igual a 130 metros. Ok? Ok. Bem fácil, né? De novo, pessoal, se ficou com dúvida, volta o vídeo, pausa, olha de novo. Mas quais são os conceitos importantes envolvidos aqui? O que é função horária, que é esse aqui do movimento uniforme. O instante em que se encontram, quando é que eles se encontram? Quando tem o mesmo S. E depois, para calcular esse espaço de encontro, basta substituir o tempo de encontro em alguma das duas funções. Tá bom? Vamos adiante. Questão 9. A figura a seguir mostra as posições de dois móveis 1 e 2 no instante t0 igual a 0. Tá aqui, ó. No instante t0 igual a 0, as velocidades escalares de 1 e 2 têm módulos respectivamente iguais a 60 e 90. Tá aí, 60 km por hora e 90 km por hora. Supondo que os dois veículos mantenham suas velocidades constantes, determine o instante em que se cruzarão. O instante em que se cruzarão. A posição em que ocorrerá o cruzamento. Pronto. Então, de novo, é uma questão que quer saber o tempo de encontro e a posição de encontro. Para fazer isso, você tem que fazer como foi feito na questão 8. Você precisa das funções horárias, do A e do B. Veja que também foi feito isso na questão 7. Só que na questão 7 eu já dava as funções horárias dos dois e perguntava o instante que ela se encontra e a posição de encontro. Então a questão 7 é uma questão mais fácil, porque eu já dei as funções horárias. Bastava você igualar os S's, como foi feito aqui, ó, para achar o tempo de encontro. Na questão 8, eu não dava os S's, você tinha que achar quem era o S do A e o S do B, mas depois você igualava também. Na questão 9, exatamente a mesma coisa, eu não dou o S do A e o S do B, você tem que encontrar para depois igualar. Porque aqui ele não chamou de A e B, né? Chamou de 1 e 2, mas tudo bem, está no mesmo. Então, quem é o S do 1? Na verdade, vamos colocar aqui a fórmula primeiro. A fórmula é S igual a S0 mais VT. Quem é o S do 1? O S0 do 1, né? Que é quanto, pessoal? Ora, no tempo t0 igual a 0, eles estão nesse lugar aqui, ó. Quem é o espaço inicial do 1? 50. Quem é a velocidade do 1? A velocidade do 1, de acordo com o enunciado, é 60 km por hora. Em módulo, né? Módulo, ó. Como ele se move para o lado positivo da trajetória, né? Aqui é mais, aqui é menos. O móvel 1 vai ficar sendo mais 60. Então, mais 60 vezes t. Ok? O espaço do 2. Mesma coisa, espaço inicial dele, mais a velocidade vezes o tempo. Quem é o espaço inicial do 2? 200. Só que cuidado, o 2 se move para lá, ó, para o lado negativo da trajetória. Então a velocidade dele tem que ser colocada negativa na fórmula. Ela é considerada negativa por causa da orientação. Então é menos 90t. Então onde é que o pessoal costuma errar essa questão? Bem aqui, nessa velocidade. Porque não observa que o 2, pelo fato de se mover para o lado negativo da trajetória, ele tem que ter velocidade negativa. E a questão não fala do sinal, fala que é em módulo. Ou seja, ela fala as velocidades sem o sinal. Mas aí você tem que colocar, menos 90t. Pronto, você achou as duas funções horárias. E daí? E daí que achando as duas funções horárias, você vai igualar os dois S para achar o instante de encontro, que é o item A. No item A, como eles se encontram, o espaço do 1 tem que ser igual ao espaço do 2. Tá bom? Quem é o S1? 50 mais 60t. Quem é o espaço do 2? 200 menos 90t. Pronto. E aí resolve, né? Passo menos 90t para cá, fica mais 90t. Aí fica 60t mais 90t.
ok? Passo 50 para o lado direito, fica menos 50. Então, fica 60t mais 90t, 150t. 200 menos 50, 150. Pronto, 150t igual a 150. Passo 150 dividindo. Então, t é 150 dividido por 150, que dá 1. 1 o quê? 1 hora, né? 1 hora. Pronto. Esse é o tempo de encontro. Essa é a resposta do item A. Resposta do item B. A posição em que ocorrerá o cruzamento. Posição é o espaço, né? O espaço onde eles se encontram. Eles vão se encontrar quando o tempo for 1 hora. Então, basta calcular qualquer um desses dois espaços quando o tempo for 1. Vamos pelo primeiro mesmo. Espaço de encontro é o espaço do 1 quando o tempo for 1, né? Espaço do 1 quando o tempo for 1. Vai ficar 50, aliás, mais 60 vezes 1. 50 mais 60 vezes 1. 50 mais 60 vezes 1. 60 vezes 1 é 60. 50 mais 60, 110 quilômetros, né? Já que as distâncias aqui estão em quilômetros. Pronto, essa é a resposta do item B da 9. Vamos adiante. Questão 10. Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 km por hora. E um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80 km por hora. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido e supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a moto irá alcançar o automóvel. Ok. Então, às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 km por hora e um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80. Sabendo que os dois veículos viajam no mesmo sentido, supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a moto irá alcançar o automóvel. Ok, pessoal, vamos à questão 10. Às 8 horas da manhã, uma motocicleta está passando pelo quilômetro 10 de uma rodovia a 120 km por hora e um automóvel está passando pelo quilômetro 60 da mesma rodovia a 80 km por hora. Sabendo que os dois viajam no mesmo sentido e supondo que suas velocidades escalares sejam constantes, determine o horário em que a moto irá alcançar o automóvel. Ok, vamos fazer um desenhozinho? Vamos fazer um desenho, mostrar a situação. Tá? Então, a moto está passando pelo quilômetro 10. Está aqui. Quilômetro 10, né? Com a velocidade de 120 km por hora. Pronto. E o automóvel está passando pelo quilômetro 60, com velocidade de 80 km por hora. Ok? Vocês concordam que, pelo fato da moto ser mais rápida, ela alcança o automóvel? Alcança, né? E é esse tempo que eu quero saber. Pronto. Vamos dizer que essas posições são para o tempo t0 igual a 0, tá bom? E aí isso aqui fica sendo S0, isso aqui fica sendo S0. E aí eu monto as funções horárias dos dois, da moto e do automóvel. Lembrando que eu vou seguir a fórmula, S igual a S0 mais VT. Quem é o S0 da moto? 10. Quem é a velocidade da moto? 120 vezes T. Quem é o espaço inicial do automóvel? 60. Mais a velocidade do automóvel, que é 80, vezes T. Pronto. E aí eu quero saber o tempo de encontro, basta igualar esses dois S's. Então eu vou colocar espaço da moto igual ao espaço do automóvel. 10 mais 120 vezes T igual a 60 mais 80T. Pronto. 120T menos 80T
igual a 60 menos 10. Passo 80 para cá, fica menos 80. Passo 10 para cá, fica menos 10. 120t menos 80t, 40t. 60 menos 10, 50. Né? Então, o t vai ser 50 dividido por 40. Né? Passo 40 dividindo. 50 dividido por 40. Cancela esse zero. 5 dividido por 4. 5 dividido por 4. Observe que está em horas, tá certo, pessoal? Então, na verdade, eu estou fazendo 5 horas dividido por 4. 5 horas dividido por 4 dá 1 hora, não dá não? 1 hora vezes 4, 4 horas. 5 horas menos 4 horas, sobra 1 hora. Essa 1 hora são quantos minutos? 60, né? Então, eu vou trocar essa 1 hora por 60 minutos. Aí, 60 minutos dividido por 4, 15. 15 vezes 4, 60. 60 menos 60, 0. Então, eu levo 1 hora e 15 minutos para que a moto alcance o carro. Se eles iniciaram, né? Na verdade, nem eles iniciaram. Se eles estavam nessas posições às 8 horas da manhã, e eu levei 1 hora e 15 minutos para que eles se encontrassem, que hora eles se encontram? 9h15, né? 8 horas mais 1 hora e 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. Esse é o horário que eles se encontram. Lei anunciado. Às 8 horas eles estavam nessas posições. Se eles levaram 1 hora e 15 minutos para se encontrar, eles se encontraram às 9h15. Ok. Vamos à questão 11. Questão 11. Uma raposa encontra-se a 100 metros de um coelho, perseguindo... Sabendo que a velocidade da raposa e do coelho valem, respectivamente, 72 km por hora e 54 km por hora, responda. Quanto tempo dura essa bem-sucedida perseguição? Pronto. Então, eu tenho uma raposa e um coelho. A raposa, de acordo com o enunciado, é mais rápida. Então, a raposa está bem aqui e o coelho aqui. Eles estão separados por 100 metros. Então, se eu disser que a raposa está no 0, o coelho está no 100. Porque o importante é que a distância entre os dois seja 100 metros. Se eu dissesse que a raposa estava no 10, o coelho estava no 110. Se ela estivesse no 1000, o coelho estava no 1100 e assim por diante. Tanto faz. Agora tem um detalhe, né? O espaço está em metros e a velocidade está em quilômetros. Isso não pode acontecer, né? Porque senão eu não consigo fazer as subtrações, divisões das contas. Então eu tenho que pegar essa velocidade, que é 72 km por hora, e passar para metros por segundo. Como é que eu passo? Dividindo por 3,6. 72 dividido por 3,6 é 20. Então, 20 metros por segundo. E o outro? Foi a raposa, né? O coelho, 54 km por hora. km por hora. 54 dividido por 3,6 dá 15, né? 15 metros por segundo. Pronto, essa é a velocidade do coelho. Então vamos lá. Quem é o espaço da raposa? Espaço da raposa. A fórmula é S igual a S0 mais VT. O espaço da raposa é SR. S0 da raposa, 0. Mais a velocidade que é 15 vezes o T. Ah, não, perdão. A velocidade da raposa é 20, né? 20 vezes o T. Pronto. Então, o espaço da raposa fica sendo 20T. Espaço do coelho. Espaço inicial do coelho, 100. Mais a velocidade, que é 15. Vezes T. Pronto, esse é o espaço do coelho. Como eu quero saber o tempo de encontro, eu tenho que igualar esses dois, né? O espaço da raposa com o espaço do coelho. Vou fazer aqui. Espaço da raposa igual ao espaço do coelho. Fica 20T igual a 100 mais 15T. 20T igual a 100 mais 15T. Passo o 15T para cá, para o lado esquerdo. Fica 20T menos 15T igual a 100. 20T menos 15T é 5T. 5T igual a 100. T igual a 20.
20 o quê? Segundos, né? Porque eu transformei a velocidade em metros por segundo, então o tempo passou a ficar em segundos. 20 segundos, essa é a resposta. Então, pessoal, o que é importante nessa questão? O que é que muita gente erra? Porque a unidade de comprimento, tá? Eu tenho duas unidades de comprimento diferentes. Metro aqui e a unidade de comprimento dentro da velocidade, da unidade da velocidade, em quilômetros. Isso não pode acontecer. As unidades têm que ser todas as mesmas. Então, quilômetro, quilômetro, então metro, metro. Como é mais fácil transformar quilômetros por hora em metros por segundo do que pegar metro e passar para quilômetro, até porque ficaria o número decimal, né? Então, é melhor que você faça a transformação da velocidade para metros por segundo. Tá certo? Vamos a 12. Questão 12. Quanto tempo um trem de 250 metros de comprimento, viajando a 72 km por hora, demora para atravessar completamente uma ponte de 150 metros de extensão? Bom, pronto. Essa questão é famosa, a questão do trem, né? Quanto tempo um trem demora para atravessar uma ponte? É o seguinte, pessoal. Vamos fazer aqui um desenho para a gente entender melhor. Tá aqui um desenho. E aqui, ó, vai ser a ponte. Tá aí. Isso aqui é a ponte, certo? Aí, cadê o trem? Bom, aí tem um trem. Você vai fazer aqui assim. Nesse caso aqui da ponte, o trem não pode ser considerado ponto material, certo? Eu tenho que considerar o trem como corpo extenso. Esse é o X da questão. Pronto. Tá aqui o trem. E daqui a ponte. O grande detalhe aqui é o seguinte. O trem começa a atravessar a ponte quando a frente dele entra no início da ponte. Tá aí. Mas quando a frente dele chega aqui, ó, no final da ponte, o trem não atravessou ainda a ponte porque todo o seu resto está em cima da ponte. O trem só termina de atravessar a ponte quando o final dele passa pelo final da ponte. E é por isso que ele não pode ser considerado ponto material. Né? Então, que distância ao todo o trem percorre para atravessar a ponte? É só ver quanto a frente dele percorreu. Ó. A frente dele percorreu o comprimento da ponte mais o comprimento dele mesmo. Então, esse é o comprimento que o trem percorreu para atravessar a ponte. O comprimento da ponte e o comprimento dele mesmo, trem. Então, a distância que é percorrida aí são os 250 metros de comprimento do trem com os 150 metros da ponte. Ou seja, é um espaço de 400 metros. Espaço de 400 metros que ele tem que andar para percorrer, para atravessar a ponte. Metros, né? E aqui, quilômetros por hora. Não deixe se enganar com isso. Você tem que transformar para metros por segundo. Então, você pega essa velocidade, que é 72 km por hora, e passa para metros por segundo, dividindo por 3,6, que dá 20 metros por segundo. Então, como é que vai ficar? S igual a S0 mais VT. Eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso dizer que o zero é aqui no começo da ponte, e bem aqui onde o final, a frente do trem, melhor dizendo, chega na hora que ele termina de atravessar a ponte, é o 400. Né? O começo da travessia acontece quando a frente do trem está no zero. Quando é que a travessia da ponte termina? Quando a frente do trem está no 400. Então o espaço é 400, o espaço inicial é 0 e a velocidade é 20 vezes t. Né? Então, o t vai ser quanto? 400 dividido por 20. Que é 20 segundos, né? Pronto, 20 segundos é o tempo, então, que leva essa travessia. Alguma dúvida? Pronto, se tiver dúvida, pergunta. Vamos adiante. Questão 13.
13 de novo é sobre trem. Um trem de 200 metros de comprimento move-se com velocidade escalar constante de 72 km por hora. Calcule o tempo decorrido para esse trem passar completamente por uma pessoa parada à beira de uma rodovia, por um túnel de 100 metros de extensão. Bom, vamos lá. No item A, o trem para atravessar, para passar por uma pessoa, né? Para o trem passar pela pessoa, o trem tem que ter percorrido apenas o comprimento dele mesmo, o trem, só os 200 metros. Já para ele passar pelo túnel, acontece a mesma coisa que aconteceu com a questão 12. Eu tenho que somar o tamanho do túnel com o tamanho do trem, né? Então vamos lá, no item A. No item A, S igual a S0 mais VT. Quanto é o espaço que o trem tem que percorrer para passar por uma pessoa? Apenas o seu próprio comprimento de trem, 200 metros. Né? Então, é assim, ó. Tá aqui a pessoa, bem aqui. Aí o trem começa a passar pela pessoa. Quando a frente dele está alinhada com a pessoa que está aqui. E quando é que o trem termina? Quando a traseira dele, o trem passa pela pessoa. Então, que distância o trem percorreu? Só isso aqui. O seu próprio comprimento, 200 metros. Tá certo? Então, eu posso dizer que aqui é o 0, aqui é o 200, né? Então, fica 200 igual a esse 0 que é 0, mais a velocidade, que é 20 vezes o tempo. Professor, a velocidade não é 72 km por hora, não? 72 km por hora, sim. Mas aqui não está em metros, então aqui tem que ser metros por segundo. 72 dividido por 3,6, 20. Então, quanto tempo demora a travessia? 200 dividido por 20, 10 segundos. 10 segundos é o tempo que leva para o trem passar por essa pessoa, melhor dizendo. E o túnel? Para atravessar o túnel, eu tenho que fazer aquele mesmo desenho da questão 12. Tá aqui a ponte, aliás, túnel, né? O túnel. E o trem começa a atravessar o túnel quando a frente dele passa pelo início do túnel. E ele termina quando a traseira dele passa pelo final do túnel. Mas aí, a frente dele vai ter percorrido essa distância mais essa. Ou seja, o comprimento do túnel mais o comprimento do trem. Certo? Essa é a distância que vai ter percorrido ao todo. Como o trem tem 200 e o túnel tem 100, ele percorreu 300. Então, vamos lá. S igual a S0 mais VT. Quem é o S? 300. Quem é o S0? 0, né? A velocidade? 20 vezes o tempo. Então, 20t igual a 300. T igual a 300 dividido por 20, que é 15. 15 segundos. Então, essa é a resposta. Questão 14. O maquinista de um trem de 400 metros de comprimento mede o tempo para o trem atravessar completamente um túnel, obtendo 15 segundos. O maquinista sabe que o trem se manteve em movimento uniforme a 40 metros por segundo. Qual o comprimento do túnel? De novo, é uma questão de um trem que vai atravessar um túnel. Tanto faz ser túnel, ponte, é irrelevante. O importante é a extensão do que o trem vai atravessar. Né? Porque o túnel, a ponte, eles têm uma grande extensão. Então, isso é considerável na resolução do problema. Tá aí. Tipo isso aqui, só para demarcar onde é o túnel, a ponte. O trem inicia a travessia. O trem inicia a travessia do túnel quando a frente dele, tá aqui a frente, ó, passa pelo início do túnel. Mas quando a frente do trem passa pelo final do túnel, ele não atravessou ainda o túnel, porque o comprimento total do trem ainda está dentro do túnel. O trem só termina a travessia do túnel quando o final dele passa pelo final do túnel. E isso significa que a frente já está lá na frente. Ou seja, significa que a frente estava aqui e percorreu essa distância até aqui. Então, a frente, o trem, quer dizer, percorreu ao todo essa distância, que é o comprimento do túnel
mais o dele mesmo, trem. Túnel mais trem. Certo? Então, isso é o X da questão, né? Para resolver essas questões de trem atravessando túnel, ponte, o comprimento que ele vai percorrer é sempre o tamanho dele mais o tamanho da ponte, do túnel. Tá bom? E aí eu posso dizer que aqui é o zero, né? E aqui, o espaço nesse ponto aqui é o espaço correspondente ao tamanho do trem, que é 400, mais o do túnel, que eu não sei. Vou chamar de X, tá bom? Porque escutar T pode confundir com o tempo, né? Vou chamar de X, tá bom? Pronto. Então, eu sei que S é igual a S0 mais VT. Quem é o S? 400 mais X. Quem é o S0? 0. Quanto é a velocidade? 40. E quanto é o tempo que leva para atravessar? 15 segundos. 15, pronto. Então, 400 mais X é igual a 40 vezes 15, 600. Então, quanto é o X? 200. 200 metros, então, é o comprimento do túnel, né? Por que deu 200? X é igual a 600 menos 400, né? Passo 400 subtraindo 200. Tá bom? Questão 15. Um passageiro perdeu um ônibus que saiu da rodoviária há 5 minutos e pegou um táxi para alcançá-lo. O ônibus e o táxi descrevem a mesma trajetória e seus movimentos são uniformes. A velocidade escalar do ônibus é de 60 km por hora e a do táxi 90 km por hora. O intervalo de tempo necessário ao táxi para alcançar o ônibus é de... Pronto. Aí vamos lá. Como o ônibus já saiu há 5 minutos, ele percorreu uma certa distância nesse tempo, né? De 5 minutos, tá certo? Quanto ele percorreu, hein? Ele percorreria 60 km em 1 hora, né? 60 km em 1 hora. Né? Ou seja, ele está percorrendo... Digamos que o S dele seja... Se ele saiu aqui do zero, né? Do zero. E tem essa velocidade de 60 km por hora. Que espaço ele tem depois de 5 minutos? Pronto. 5 minutos, pessoal, é quanto de 1 hora? 5 dividido por 60, né? Botei minutos, tá? Desculpa. É 5 dividido por 60 hora, né? Que dá quanto? 1 sobre 12. 1 sobre 12 da hora. Pronto. Né? Então, o nosso S vai ser S0 mais VT. S0, 0. A velocidade, 60. Vezes o tempo, que é 1 sobre 12. 60 vezes 1, 60. Fica 60 sobre 12, que é 5. 5 quilômetros. Então, quando a pessoa pega o táxi, o ônibus já está 5 km à frente. E aí a gente pode fazer um novo desenho. Aqui o táxi saindo com velocidade de 90 km por hora. Enquanto isso, o ônibus continua com sua velocidade de 60 km por hora. Só que o ônibus está 5 km à frente, enquanto o táxi está no zero. E aí eu faço novas funções. Quanto é a função horária do táxi? S0, que é 0, mais 90 vezes t. Quanto é a função horária do ônibus? S0, que é 5, mais 60 vezes t. Para saber o tempo de encontro, eu igualo os dois. 90t igual a 5 mais 60t. Passo 60t para o lado esquerdo, fica negativo. Aí fica 90t menos 60t igual a 5. 90t menos 60t é 30t. Isso vai dar 5. Então, o t é 5 dividido por 30, né? Esse 30 passa dividindo. 5 dividido por 30. Simplificando aqui, fica 1, fica 6. 1/6 de hora, né? 1/6 de hora, mas a resposta está em minutos. 1/6 de hora é 1 hora, que são 60 minutos,
dividido por 6, né? Não? 1 hora, que são 60 minutos, dividido por 6. Isso dá 10 minutos. Então, a resposta, item B. Ok? Pronto, essa foi a 15. (16) É dada a seguinte função horária do movimento uniforme de uma partícula. S igual a 12 menos 3t, com S em metros e t em segundos. Represente graficamente o espaço e a velocidade em função do tempo, no intervalo de 0 a 5 segundos. É para construir o gráfico, né, pessoal? O gráfico é de uma função do primeiro grau, S igual a 12 menos 3t. Então, como é que constrói gráfico de função do primeiro grau? Basta 2 pontos, né? Eu posso pegar, por exemplo, o t0, por primeiro. Aí fica 12 menos 3 vezes 0. 3 vezes 0 é 0, né? 12 menos 0, 12. E posso pegar o último valor que ele fala por tempo, né? Porque ele quer dizer a 5, então posso usar 5. Então o espaço fica sendo 12 menos 3 vezes 5. 12 menos 3 vezes 5, já que o tempo é 5. Fica 12 menos 15 menos 3 metros. Pronto. Então, como é que fica o gráfico? O gráfico do espaço é uma reta onde, quando o tempo é 0, o espaço é 12. Pode ser bem aqui, por exemplo. 0 e 12. E quando o tempo é 5, ele é menos 3. E aí ficaria assim. Por exemplo. Menos 3. Quando o tempo aqui for 5. Pronto. Esse é o gráfico. Ok? O gráfico do espaço, né? Ainda temos a velocidade. A velocidade a gente sabe que é constante, né? É menos 3 todo o tempo. Então, o gráfico da velocidade seria o gráfico de uma função constante. Lembrem-se que o gráfico de uma função constante, ele é sempre um gráfico de uma reta paralela ao eixo x. Está aqui menos 3, né? E aqui o 5. Deve estar embaixo, né? Fica mais bonitinho embaixo, aqui também. Pronto. E é isso. Lembrando que esse gráfico aqui é de espaço em função do tempo e aqui velocidade em função do tempo. B. Suponha que a trajetória da partícula seja a seguinte. Está aí a trajetória. Indique na trajetória as posições da partícula nos instantes 0, 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Indique a posição da partícula. Bom, o S é igual a 12 menos 3t. E aí eu quero saber onde ele está no 0. No 0 a gente já sabe que ele está no 12, né? Eu até fiz aqui, ó. Quando o tempo for 0, o espaço é 12. Então ele está bem aqui no tempo 0. No 0. No tempo 1, onde é que ele está? Aí eu calculo. S igual a 12 menos 3 vezes 1. 12 menos 3, 9. Aí ele está no 9. Vem aqui assim. No 2, em 2 segundos, ele está no 12 menos 3 vezes 2. 12 menos 6, 6 metros. Né? Então, 6 metros. Vem aqui. Tempo igual a 2 segundos. Quando for 3, 12 menos 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9, 12 menos 9, 3. Então, está no 3 metros. Bem aqui assim, né? Tempo igual a 3 segundos. Tempo igual a 4. S igual a 12 menos 3 vezes 4. 12 menos 12, 0. Então, quando o tempo for 4, ele está na origem. E quando o tempo for 5, eu calculei aqui, deu menos 3. Menos 3 é bem aqui assim, né? Pronto. Essa é a resposta. Vamos adiante. 17. Questão 17. A questão 17 é bem interessante. Ó. No instante t0 igual a 0, as duas partículas A e B passam pelo mesmo ponto P.
Tá aqui, ó. No instante t0 igual a 0, elas estão aqui no ponto P. Seguindo trajetórias perpendiculares, com velocidades constantes e iguais a 6 metros por segundo e 8 metros por segundo. Em que instante a distância entre elas será de 40? Então elas começam a se mover, aí em algum momento, uma está aqui, outra está aqui, por exemplo, e aí a distância entre elas, que é essa aqui, ó, a distância entre elas fica sendo 40 metros. Pronto, que tempo é esse, né? Interessante, né? Vamos lá. Vamos ver quem são as funções horárias das duas partículas. Você sabe que a função horária do movimento uniforme é S igual a S0 mais VT. Então, S do A é S0 do A, que eu posso dizer que é 0. Aqui é como se fosse o eixo X e o eixo Y. Aqui pode ser o 0 do eixo X e o 0 do eixo Y, tá? Então, do A é no 0 do eixo Y, 0. Mais a velocidade do A, que é 6, vezes o tempo. O S do B, quem é o S0 do B? 0 também. Mais a velocidade do B, que é 8, vezes o tempo. Então, o espaço do A está dando 6t sempre, e o espaço do B, 8t. Ou seja, a distância que o A percorre até chegar nesse ponto bem aqui, essa distância vai ser 6t. E a distância que o B percorre até chegar bem aqui é 8t. Certo? Claro que o valor da distância vai depender do t, né? Mas é isso que eu quero encontrar. Então, ficamos com esse triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui é 90 graus, né? Porque as trajetórias são perpendiculares. Perpendiculares significa que o ângulo é de 90, né? Então, aqui é o ângulo de 90. Essa distância aqui é 6t, essa aqui é 8t e aqui é 40. Ora, se eu tenho um triângulo retângulo com lado 6t, 8t e a hipotenusa 40, o que é que eu faço para encontrar o t? Teorema de Pitágoras, né? Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. 6t ao quadrado mais 8t ao quadrado igual a 40 ao quadrado. 6t ao quadrado, 36t2. 6t ao quadrado, 36t2. 8t ao quadrado, 64t2. 400 ao quadrado, 1.600. 36 mais 64 dá 100. Passo 100 dividindo, né? T ao quadrado é 1.600 dividido por 100. 1.600 dividido por 100 é 16. Então, o tempo, quanto é? Raiz quadrada de 16. Então, o tempo é 4 segundos. Então, quando o tempo for 4 segundos, um vai estar aqui, o outro vai estar aqui, e a distância entre eles vai ser de 40 metros. Bem interessante essa questão, hein?